O nevão caía impiedoso na entrada da propriedade mais cara da Areia Branca, em Cascais, cobrindo os rastros dos pneus de um SUV de luxo que acabara de arrancar a alta velocidade. Lá dentro, a lareira estava lá apagada, as luzes desligadas. Não havia meias penduradas, nem cheiro a peru assado, nem sequer um riso. Quando o bilionário João Lencastre atravessou aquelas pesadas portas de carvalho, na manhã de Natal, esperando encontrar a sua esposa dócil com um uísque, não encontrou nada além de um eco. Bem, quase nada. Em cima da fria lareira de mármore, estava um envelope de papel almaço. Lá dentro não havia um cartão de Natal. Era uma notificação de que a casa onde estava tinha sido vendida 12 horas antes e que as fechaduras seriam trocadas em 10 minutos. Ele achava que era o jogador. Não percebeu que era apenas o peão. Esta é a história de como uma mulher transformou uma noite silenciosa numa guerra total. Estava eu sentada na sala de reuniões, o silêncio pesado preenchido apenas pelo zumbido do ar-condicionado e pelo roçar impaciente dos fatos de seda nos estofos. À minha frente, a mesa polida refletia as minhas próprias mãos, unidas no colo, perfeitamente imóveis. Sentia os olhares queimarem-me, mas não desviei o meu foco de Arthur Sterling, o patriarca da Vance e Sterling, que se apoiava na sua bengala, o rosto vermelho de fúria contida. Há 2 dias, ele começou, a voz tremendo. A senhora Lencastre abordou o conselho com um conjunto de documentos. Um nó na minha garganta, gelado e familiar, apertou-se. Era agora, mas como é que cheguei a este ponto? Como é que a minha vida se tornou esta sequência de peças de xadrez, onde o meu coração, antes partido, agora era de aço? Volto atrás. Há uns 3 meses, talvez. Será que foi no final de setembro? Sim, foi. Mal me lembro dos pormenores exatos desses dias cinzentos. As memórias misturam-se com o cansaço e a negação. Eu estava a arrumar o escritório de João, a organizar os documentos para uma auditoria de caridade. Ironia das ironias. Aquela casa em Cascais, o 44 da Rua da Floresta Negra, parecia tão sólida, tão nossa. 15 anos de casamento, 15 anos a construir uma imagem, uma vida, um império para ele. E para mim, era a esposa perfeita, a anfitriã impecável, a curadora das galas de caridade que ajudavam a lustrar a reputação dele junto dos investidores conservadores. Deixei para trás a minha carreira de contabilista forense, uma das melhores da minha área, se me permitem o atrevimento, para me dedicar ao nosso futuro. Que parvoíce, não é? O futuro dele, isso sim. Enquanto revisava os impostos da nossa casa de férias no Algarve, encontrei aquilo, uma inconsistência pequena, quase imperceptível para um olho destreinado. Uma taxa de transferência recorrente para uma LLC chamada Consultoria Sofia Gomes. Sofia Gomes. O nome lhe era quase banal, mas o meu corpo reagiu como se tivesse levado um choque elétrico. Não gritei, não chorei. Aquela parte de mim, a Ana Corves, a contabilista, acordou, e ela era implacável. Passei as 3 semanas seguintes a viver uma vida dupla. Durante o dia era a senhora Lencastre, a esposa atenciosa, a conselheira calma. À noite, no quarto de hóspedes, enquanto João dormia profundamente ao meu lado no nosso quarto principal, o nosso quarto, ele nem desconfiava do abismo que se abria entre nós, eu cavava. Usei os meus antigos contatos, aqueles que ele pensava que eu tinha abandonado. Rastreou a LLC. Sofia Gomes, 24 anos, uma influencer com sede no Chiado, em Lisboa. Um clique no meu peito. Frio, metálico. Não de dor, mas de clareza. Ele não estava apenas a gastar o seu salário com ela. Ele estava a alavancar os nossos bens. Uma segunda hipoteca na casa do Algarve, sem a minha assinatura, que, como descobri, tinha sido falsificada.
para financiar um projeto de capital de risco em falência, o Projeto Apex, que ele estava a esconder do conselho. Se falhasse, perderíamos tudo. Ele estava a apostar a nossa vida, a minha segurança, o meu lar, tudo, enquanto dormia com uma rapariga que podia ser filha dele. Às vezes, quando a noite me trazia a insônia, penso no meu avô. Lembro-me dele sentado à lareira, a consertar as suas velhas redes de pesca, com as mãos grossas e cheias de cicatrizes. Ele dizia-me sempre: Ana, a rede mais fraca é a que parece mais forte. É a que esconde o buraco maior. Na altura, eu pensava que ele falava apenas de barcos e peixes. Mas agora, sentada no escuro daquele quarto de hóspedes, com os ecrãs do computador a iluminarem a minha fúria, percebi o que ele queria dizer. As promessas de João, a sua imagem de homem de sucesso, a vida que ele tinha construído à nossa volta, tudo parecia forte e inabalável. Mas a minha rede, a nossa vida, estava cheia de buracos que ele tinha teimosamente escondido. E eu, por tanto tempo, tinha confiado que era sólida. Uma ilusão, uma grande e brilhante ilusão. E não havia nada mais perigoso do que uma ilusão bem feita. O momento decisivo, o que selou o meu destino e o dele, foi a 15 de novembro. Encontrei um e-mail entre João e o seu advogado pessoal, um tal de Rodrigo Castanheira. Assunto: Estratégia de divórcio do J. Lencastre para R. Castanheira. Rodrigo, prepara os papéis para janeiro. Quero apanhá-la de surpresa depois do fim do ano fiscal. Estrutura de forma a que ela receba o mínimo. Alega que ela não contribuiu para o patrimônio há uma década. Ela é mole. Não vai lutar. Quero ficar com a Casa da Floresta Negra para a Sofia. Ela gosta da piscina. Li aquilo sentada no meu carro à porta do supermercado Pingo Doce. Não chorei. Apenas um clique gelado e metálico no meu peito. O amor que eu tinha nutrido por ele durante 15 anos evaporou-se instantaneamente, substituído por uma clareza terrível. Ele pensa que sou mole. Pensei, apertando o volante até os meus nós dos dedos ficarem brancos. Ele pensa que sou uma decoração. Fui para casa, entrei no escritório e abri o cofre. Conhecia a combinação. João era demasiado arrogante para mudar, supondo que eu nunca olharia. Peguei num documento de há 5 anos, uma procuração irrevogável. 5 anos antes, João tinha sido submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência. Aterrorizado por perder o controle do seu império, enquanto estava sob anestesia, tinha me concedido plenos poderes. Dava-me o direito de vender, trocar ou liquidar qualquer ativo em seu nome, caso ele estivesse incapacitado ou indisponível. O crucial foi que, depois de recuperar, ele tinha se esquecido de revogá-la. Não demorei. Levei o documento a um advogado diferente, Pedro Rodrigues. Pedro era o irmão afastado do sócio de João e odiava-o com uma paixão que queimava mais forte que o sol de agosto. Isto é válido? Perguntei ao Pedro 2 semanas antes do Natal, deslizando o documento pela sua secretária de mogno. Pedro, um homem de cabelos grisalhos e olhos de tubarão, leu-o cuidadosamente. Um sorriso lento e predador espalhou-se pelo seu rosto. Oh, é válido, Ana. No estado de Connecticut, ou neste caso para todos os efeitos em Portugal, isto é um código de lançamento nuclear. Enquanto ele estiver indisponível, digamos, fora do país a pretexto de uma mentira, pode legalmente agir como ele. Ele vai estar com a amante no Natal. Eu disse, a minha voz firme. Está a dizer a toda a gente que está em Tóquio. Perfeito, Pedro disse recostando-se. Se ele está em Tóquio, não a pode impedir de vender a casa, ou de liquidar as contas conjuntas, ou de transferir as ações. Eu não quero apenas deixá-lo, Pedro, eu disse. Ele quer dar a minha casa a ela. Ele quer deixar-me sem nada. Então Pedro cruzou as mãos. Vendemos a casa antes que ele volte. Liquidamos os bens. Colocamos o dinheiro num fundo offshore que ele não pode tocar. Podemos fazer isso em 24 horas? Pedro sorriu.
Por uma comissão, posso fazê-lo em 12. O que é que vocês teriam feito? Deixavam-se espezinhar ou viravam o jogo? Momento de reflexão. Agora que a história se desenrola, e com a clareza dos meses passados, vejo que há uma ironia cruel em tudo isto. A vida que eu julgava ter construído para mim, baseada na estabilidade e na lealdade, desmoronou-se. E para reconstruir, tive de me tornar, bem, aquilo que ele tanto desdenhava na minha carreira original. Uma caçadora de inconsistências, uma desmontadora de ilusões. É engraçado, não é? Pensamos que mudamos, que evoluímos, que nos afastamos do nosso eu original. Mas a verdade é que as nossas habilidades, as nossas essências, estão lá, adormecidas, à espera de serem acordadas. E que melhor catalisador do que a traição para nos lembrar quem realmente somos? É quase uma lição, esta, de que, às vezes, temos de perder tudo para nos encontrarmos. Ou para nos lembrarmos do quão perigosos podemos ser quando somos empurrados para o limite. Eu pensava que tinha perdido a minha garra, o meu instinto de detetive dos números, mas ele estava apenas à espera. E João, o meu grande João, foi quem o despertou. Quem diria? O meu maior inimigo revelou-se o meu maior mestre, voltando àquela noite de véspera de Natal. O ar cheirava a pinho e a promessas vazias. João apareceu na entrada impecável, com o seu casaco de caxemira e o seu sorriso treinado. Desculpa, Ana, disse ele, ajeitando a gravata cor de carmesim, que combinava com o Natal, mas não com o vazio no seu coração. A fusão com o setor japonês é crítica. Se não estiver em Tóquio quando o mercado abrir no dia 26, perdemos o negócio. Tu sabes como é. É por nós. É pelo nosso futuro. Eu estava no cimo das escadas, vestida com um simples casaco de malha bege e calças de ganga. O cabelo escuro preso num coque solto. Cansada, sim. Ou talvez, como ele pensava, apenas envelhecida. Não era a estudante de arte vibrante com quem ele se casara. Eu era a dona de casa que geria o pessoal, organizava as galas de caridade e mantinha o 44 da Rua da Floresta Negra a funcionar como um hotel de 5 estrelas. É véspera de Natal, João, disse a minha mão apoiada no corrimão. Era suposto recebermos os teus pais amanhã. A minha assistente Sara já os chamou. Ele mentiu suavemente. A Sara não tinha ligado a ninguém, porque a Sara não sabia da viagem. Eles entendem que os negócios são uma guerra, Ana. Não há feriados no campo de batalha. Ele verificou o seu relógio, um Patek Philippe. A Sofia esperava-o no hangar privado. Eles não iam para Tóquio. Estavam a voar para St. Bart's. Compensar-te-ei, disse ele, caminhando até a porta onde o seu motorista esperava. Compra algo bonito. Usa o cartão preto. Eu desci as escadas devagar. A casa estava quieta. Demasiado quieta para um feriado. Já o fiz, murmurei, embora João estivesse demasiado focado em verificar o seu telemóvel para me ouvir claramente. O quê? Eu disse, viagem em segurança, João, disse eu, parando a 3 degraus do fim. Não me inclinei para o beijar. Não lhe ajeitei o colarinho. Apenas o olhei com uns olhos que eram perturbadoramente claros. Não te preocupes com a casa. Eu trato de tudo enquanto estás fora. Eu sei que sim, tu sempre tratas. João abriu a porta, deixando uma rajada de vento gelado entrar no hall aquecido. Ligo-te quando aterrar. Adeus, João, disse eu. A porta pesada fechou-se com um clique. João desceu as escadas até a sua escalade à espera. Ele deslizou para o banco de trás, tirando imediatamente o seu telemóvel descartável para enviar uma mensagem a Sofia. Águia deixou o ninho, champanhe no gelo. Enquanto o carro arrancava, ele olhou para trás para Cadamoás. Era uma fortaleza de pedra e vidro no valor de 12 milhões de euros, cheia de arte, móveis importados e memórias das quais ele já não se importava. Sentiu uma onda de adrenalina.
Tinha conseguido novamente. O marido bonito de dia, o playboy à noite. Ele acreditava verdadeiramente que era intocável. Ele não me viu a ir para a janela. Não me viu a vê-lo desaparecer na curva da rua da Floresta Negra. E certamente não me viu pegar no telemóvel, discar um número e dizer 3 palavras que desmantelariam a sua existência inteira. Executar a venda. Naquele mesmo instante, enquanto eu falava ao telefone com a equipa de Pedro, João estava a milhas de distância, em St. Bart's, a brindar com a Sofia. Ou assim soube mais tarde, pelos relatórios do detetive privado que contratei. Enquanto eu dizia executar a venda, João estava na varanda de uma vila privada, a saborear um Krug Vintage alheio. Pensava que era um gênio. A minha desculpa de Tóquio funcionou na perfeição, pensava ele. Até me tinha enviado um e-mail programado, com carimbo de hora japonês, a queixar-se do jet lag e da teimosia dos investidores japoneses. Patético. O plano dele não era deixar-me em janeiro. Ele tencionava arrastar a Sofia por mais 6 meses. Depois talvez comprar-lhe um apartamento para a manter calada. O divórcio era caro, e João odiava gastar dinheiro que não precisava. Era um homem que adorava a ilusão de controlo, a ilusão de ser intocável. Às 7 da noite da véspera de Natal, a casa na Rua da Floresta Negra, número 44, parecia uma cena de crime, embora muito organizada. A equipa de relocação sensível que eu tinha contratado movia-se com o silêncio de monges e a eficiência de comandos. Não usavam caixas de cartão. Usavam caixotes reforçados e com controle de temperatura. Não estavam apenas a mudar mobília. Estavam a extrair a alma da casa. Eu estava de pé no centro da sala de estar, com uma prancheta na mão. Observei enquanto o enorme quadro a óleo que pairava sobre a lareira, uma paisagem marinha do século XIX, sombria que João comprara num leilão por 450 mil euros, era levantado da parede. Cuidado com a moldura, instruí, a minha voz desprovida de sentimento. Vai para leilão na próxima semana. Sim, Sr. Alencastre. O capataz assentiu. Não estava a levar tudo. Essa era a genialidade do meu plano. Estava a levar apenas os bens que eram líquidos ou que se valorizavam. A arte, as joias guardadas no cofre oculto atrás do armário do quarto principal, a prata antiga, a coleção de vinhos vintage na adega, avaliada em cerca de €500 mil. Deixei a mobília que João tinha escolhido, os frios sofás de couro modernos, as mesas de vidro que mostravam todas as impressões digitais, as pesadas estátuas masculinas que gritavam insegurança. Deixei a estrutura da sua vida, mas estava a esvaziá-la de valor. Às 7h30 da noite, os faróis de um Porsche Panamera preto, mate e elegante, varreram as janelas da frente. O meu pulso acelerou. Este era o ponto de não retorno. Pedro Rodrigues entrou primeiro, sacudindo a neve do seu casaco. Atrás dele, caminhava um homem que parecia ser o dono do tempo. João Santos. O João Santos, 38 anos, um magnata da tecnologia que tinha feito os seus milhares de milhões em cibersegurança. E, ironicamente, o inimigo jurado de João Lencastre. Há 3 anos, João Lencastre tinha adquirido de forma hostil uma startup de software que João Santos estava a mentorizar, desmantelou o pessoal e vendeu a propriedade intelectual por partes. João Santos tinha jurado publicamente que enterraria Lencastre se alguma vez tivesse a oportunidade. Eu liguei ao João Santos às 5 da tarde. Ele estava num jantar de família. Saiu antes da sobremesa. Senhora Lencastre, disse João estendendo a mão. Ele não olhou para a casa com admiração. Ele olhou com cálculo. Pedro diz-me que está a lhe oferecer uma venda de urgência. Não é uma venda de urgência, Sr. Santos. Corrigi, apertando-lhe a mão firmemente. É uma liquidação de bens devido a um realinhamento estratégico do meu casamento. João sorriu. Gosto da terminologia. E do preço. 9 milhões em dinheiro. Transferência imediata da escritura.
sem inspeções como está. A casa tinha sido avaliada em 12 milhões. 9 milhões era um roubo, mas para mim, não era sobre a margem de lucro. Era sobre a velocidade. E era sobre garantir que quando João tentasse desfazer isto, estaria a lutar contra um homem com mais dinheiro e melhores advogados do que ele. 9 milhões, João repetiu. Caminhou até as janelas do chão ao teto que davam para a propriedade coberta de neve. João adora esta casa. Ele gaba-se da vista em todas as reuniões do conselho. Já não se vai gabar, Pedro interveio, tirando uma pilha de documentos da sua pasta. Temos a procuração aqui, temos a escritura, temos o notário em videochamada à espera no iPad. Tudo o que precisamos é da sua assinatura e da transferência bancária. João virou-se para mim. Olhou para mim. Realmente olhou. Viu o cansaço nos meus olhos, mas também o aço. Ele sabia o que era aquilo. Aquilo não era negócio. Era vingança. E João Santos era um conhecedor de vingança. Compro, disse João, com uma condição. Qual? Eu perguntei. Quero que os códigos de segurança sejam alterados esta noite e quero ser eu a dizer-lhe que está a invadir a propriedade quando ele tentar entrar. Permiti-me um pequeno sorriso frio. Os códigos são seus, Sr. Santos, mas ele não estará a invadir a propriedade esta noite. Ele está indisponível. Ele estará de volta amanhã de manhã. Ainda melhor. João tirou o telemóvel. Estou a iniciar a transferência. Pedro, chama o notário. Durante a hora seguinte, a mesa da sala de jantar tornou-se um quartel-general. Papéis foram assinados. Identidades verificadas. A transferência digital de 9 milhões de euros moveu-se pelo éter, saltando da empresa de João para um fundo offshore seguro que Pedro tinha criado para mim nas Ilhas Caimão. Uma jurisdição que tornaria um pesadelo para João congelar. Às 8h45, o telemóvel de Pedro tocou. Fundos recebidos, Pedro anunciou. A escritura está registrada eletronicamente. A casa pertence ao Sr. Santos. João tirou um conjunto de chaves do bolso, as suas próprias chaves, e atirou-as para a mesa. Tenho uma equipa de segurança a caminho. Vão mudar as fechaduras até a meia-noite. Peguei na caneta pela última vez. Escrevi uma nota num pedaço de papel de carta creme e pesado. Não escrevi uma carta longa e lacrimosa. Não expliquei o meu desgosto. Escrevi uma frase. Espero que ela valesse o teto sobre a tua cabeça. Selei-a num envelope de papel ao maço junto com os papéis do divórcio que Pedro tinha redigido, papéis que citavam adultério e diferenças irreconciliáveis e exigiam 50% das ações restantes de João na Vence e Sterling. Coloquei o envelope na lareira de mármore. Estás pronta, Ana? Pedro perguntou gentilmente. Olhei em volta da sala vazia. Os transportadores tinham terminado. A arte tinha desaparecido. O vinho tinha desaparecido. As minhas roupas tinham desaparecido. A casa parecia enorme e oca. Uma concha de vidro à espera de se estilhaçar. Sim, eu disse. Estou pronta. Saí pela porta da frente e para a neve, entrando no meu modesto sedã. Não olhei para trás. Passei pela equipa de segurança de João Santos, que já estava aí a estacionar à porta, parecendo uma unidade paramilitar. Ana Lencastre estava sem abrigo no Natal, mas enquanto me juntava à autoestrada, a caminho de um hotel boutique, onde tinha reservado uma suíte com o meu nome de solteira, sentia algo que não sentia há anos. Eu estava livre. 3.000 quilômetros de distância, o ar estava carregado com o cheiro a hibisco e salmarinho. João Lencastre estava sentado na varanda de uma vila privada em St. Barts, agitando um copo de champanhe Krog Vintage. O oceano era um vazio negro abaixo dele. As ondas chocavam ritmicamente contra as falésias. Dentro do quarto, Sofia estava a terminar a maquilhagem. Tinha uma reserva no Lisola para as 22 horas, seguida de uma festa VIP num iate de um oligarca russo. João sentia-se um rei. Verificou o telemóvel. Nenhuma chamada perdida da Ana. Perfeito. O estratagema de Tóquio estava a aguentar-se.
Tinha-lhe enviado um e-mail agendado mais cedo nesse dia, com um carimbo de hora para parecer que vinha do fuso horário japonês, a queixar-se do jet lag e da teimosia dos investidores japoneses. Ele era um gênio. Querido, isto está muito. Sofia saiu para a varanda. Usava um vestido que custava mais do que a maioria dos carros. Era essencialmente uma rede cintilante presa por esperança e fita de moda. João sorriu, o álcool a aquecer-lhe o sangue. Pareces cara. Adoro. Ela riu e sentou-se no colo dele, passando a mão cuidada pelo cabelo dele. Estou tão feliz por teres conseguido fugir. A tua esposa realmente pensa que estás no Japão. A Ana não é curiosa, João disse, bebendo um gole de champanhe. Ela vive numa bolha que construí para ela. Ela é feliz a arranjar flores e a gerir o pessoal. Ela não faz perguntas. Ela parece aborrecida, Sofia fez um beicinho. É, João concordou, embora uma pequena pontada de culpa, ou talvez apenas indigestão o incomodasse. Mas ela é útil, geria a propriedade, mantém os pais felizes. Mas vais deixá-la, certo? Disseste janeiro. Janeiro, João prometeu, beijando-lhe o pescoço. Os papéis já estão a ser redigidos. O Castanheira está a tratar disso. Ela não vai saber o que a atingiu. Ele não estava a mentir sobre os papéis, mas estava a mentir sobre o momento. Ele não planeava deixar a Ana em janeiro. Ele planeava arrastar a Sofia por mais 6 meses, depois talvez comprar-lhe um condomínio para a manter calada. O divórcio era caro. João odiava gastar dinheiro desnecessariamente. Tenho uma surpresa para ti, João disse, verificando o relógio. Mas temos de ser rápidos. Voamos de volta às 4 da manhã. Sofia recuou, a cara desiludida. 4 da manhã? Disseste que tínhamos o fim de semana todo. Tenho de estar de volta para o almoço de Natal com os meus pais. Sofia, eu disse-te isso. Faz parte da cobertura. Se não estiver lá, eles ligam a Ana e tudo rebenta. Então eu só volto sozinha. Não, voltas comigo. Deixo-te no apartamento. Eu vou para casa, faço de bom marido durante 6 horas e depois volto para ti no dia 26. É só um dia. Sofia parecia irritada, mas a pulseira de diamantes que ele lhe tinha dado há 1 hora parecia pesar na sua raiva. Está bem, mas ficas a dever-me. Eu sempre pago as minhas dívidas, João sorriu. Se ele soubesse... A manhã de 26 de dezembro amanheceu cinzenta e lamacenta. João tinha dormido no seu fato. Tomou banho na água morna do motel, barbeou-se com uma navalha descartável que comprara na máquina de venda automática e conduziu até a sede da Vance Sterling, no centro de Lisboa. Sentiu uma onda de confiança ao entrar no parque de estacionamento subterrâneo. Este era o seu reino. Aqui ele era Deus. Ele subiu no elevador privado até ao 40º andar. Atravessou as portas de vidro, pronto para dar ordens à sua assistente Sara. Mas Sara não estava na sua secretária. De facto, todo o escritório estava estranhamente silencioso. Pessoas estavam lá, analistas, associados juniores. Mas quando o viram, não disseram bom dia. Olhavam para baixo, mexiam nos papéis, evitavam o contato visual. João sentiu um formigueiro de desconforto. Caminhou em direção ao seu escritório. Em frente à porta do seu escritório estava um homem de fato cinzento, um guarda de segurança, mas não a segurança do edifício. Era segurança privada. Senhor Lencastre, disse o guarda, bloqueando a porta. Não pode entrar aí. Desculpe? João riu, um som agudo e incrédulo. Este é o meu escritório. Saia do meu caminho. Receio que o seu acesso tenha sido suspenso, pendente de uma investigação interna, disse uma voz atrás dele. João virou-se. Estava lá Pedro Rodrigues. Pedro era o irmão mais novo do cofundador, Arthur Sterling, que se tinha reformado anos antes. Pedro era o conselheiro externo da empresa,
mas raramente ia ao escritório. Ao lado de Pedro estava o próprio Arthur Sterling, apoiado numa bengala com um ar velho, mas furioso. E ao lado deles estava eu. Eu estava deslumbrante. Usava um blazer branco elegante e calças pretas à medida. Não usava maquilhagem e parecia 10 anos mais nova do que há 2 dias. Não olhei para João com raiva. Olhei para ele com indiferença. "O que é isto?" João exigiu, ajeitando a gravata. "Ana, o que estás a fazer aqui?" "Arthur, por que é que a segurança está a bloquear o meu escritório?" "Estamos a ter uma reunião de emergência do conselho, João", disse Arthur Sterling, a voz a tremer de raiva contida. "Sala de conferências agora." João seguiu-os para a sala de conferências com paredes de vidro. Todo o conselho estava lá. 6 homens e mulheres que controlavam o destino da empresa. Pareciam sérios. João sentou-se à cabeceira da mesa por hábito, mas Arthur permaneceu de pé. "Há 2 dias", Arthur começou, "a senhora Lencastre abordou o conselho com um pacote de documentos. Ela é uma dona de casa vingativa a passar por um divórcio." João interrompeu, batendo com a mão na mesa. "Tudo o que ela vos deu é uma fabricação destinada a alavancar um acordo. Vou mandá-la prender por espionagem corporativa." "Cala-te, João", Pedro Rodrigues disse calmamente. Ele deslizou um ficheiro pela mesa. João olhou para baixo. Não era um papel de divórcio. Era uma cópia do pedido de empréstimo que ele tinha submetido ao banco para a segunda hipoteca da casa do Algarve. "E então", João zombou, "pedi um empréstimo contra a minha própria propriedade. Isso é negócio pessoal." "Olha para a assinatura, João", Pedro disse. "Tu falsificaste a assinatura da Ana. Isso é fraude bancária. Isso é um crime federal." "Mas essa não é a pior parte." Pedro virou a página. "Usaste os lucros do empréstimo, 3 milhões de euros, para investir no projeto Apex." João congelou. O projeto Apex era uma empresa de fachada que ele tinha criado para esconder dívidas incobráveis do relatório trimestral da empresa. Era ilegal. Era falsificar as contas. "Não sei do que estás a falar", João mentiu. "Estava em Tóquio a garantir a fusão japonesa." "Posso provar que não estavas em Tóquio." Eu falei pela primeira vez. A minha voz era calma, clara e devastadora. Carreguei num botão do comando. O ecrã do projetor desceu. No ecrã apareceram uma série de fotos. João e Sofia a beber champanhe na varanda em St. Bart's. João e Sofia no iate. João a beijar Sofia no aeroporto. "Estas foram tiradas por um detetive privado que contratei há 3 semanas", eu disse. "Enquanto faturavas à empresa 45 mil euros por uma viagem de primeira classe a Tóquio e alojamento no Park Hyatt, estavas na verdade nas Caraíbas com a senhorita Gomes." Os membros do conselho ofegaram. Isto não era apenas adultério. Era desvio de fundos da empresa. "Tu faturaste a empresa por umas férias pessoais." Arthur Sterling disse, o rosto vermelho. "Mentiste aos acionistas sobre a fusão japonesa, que descobrimos esta manhã que falhou porque não estavas lá para a fechar." "Arthur, ouve", João implorou, o suor a escorrer da testa. "Posso explicar o estresse. Precisava de uma folga. Ia pagar de volta." "Auditamos as tuas despesas ontem, João", Pedro continuou. "As joias, o aluguer do apartamento no Chiado, os jantares. Desviaste mais de 400 mil euros do dinheiro da empresa para o teu caso nos últimos 18 meses. A sala ficou em silêncio. O peso da evidência era esmagador. "João Lencastre", Arthur disse formalmente, "com efeito imediato. O conselho votou para terminar a sua posição como CEO por justa causa. Isto significa que não receberá indemnização, nem paraquedas dourado. As suas opções de ações são anuladas devido à cláusula de má-fé no seu contrato." "Não podem fazer isso", João gritou levantando-se. "Eu construí esta empresa."
Tu também cometeste crimes usando o nome desta empresa, Pedro disse. Temos o dever fiduciário de reportar isto à SEC e ao procurador do distrito. A polícia está à espera no lobby, João. João olhou para a porta. Através do vidro, podia ver 2 policiais uniformizados à espera na recepção. Ele virou-se para mim. Eu estava a recolher os meus papéis com um ar entediado. Ana, ele sussurrou, por favor, não deixes que me prendam. Eu sou o teu marido. Eu parei. Caminhei até ele, perto o suficiente para ele sentir o meu perfume. Um cheiro que eu não usava há anos, porque ele andava demasiado ocupado a perseguir cheiros mais baratos. Não és o meu marido, João, eu disse suavemente. Tu és um passivo, e eu acabei de te liquidar. Virei-me para Pedro. Acredito que o meu trabalho aqui está feito. Entrarei em contato relativamente ao acordo de divórcio. Espero 50% dos ativos que sobrarem depois de o governo terminar com ele. Claro, Ana. Pedro assentiu. Saí da sala de conferências, passei pelos guardas de segurança, pelos polícias e entrei no elevador. João ficou sozinho na sala de reuniões, rodeado pelas pessoas que antes o temiam. Senhor Lencastre, o chefe de segurança disse, entrando na sala. Se nos fizer o favor, os oficiais gostariam de falar consigo. João Lencastre, o rei dos castelos de vidro, desabou na cadeira. A guerra tinha terminado e ele nem sequer tinha disparado um único tiro. Pedro contou-me mais tarde como foi o João Santos, a receber o João Lencastre naquela manhã de Natal. Ele estava lá, na casa de Robbie, a beber o seu café enquanto esperava. As notícias tinham-lhe chegado. O rei das empresas estava preso no seu próprio portão. João Santos disse que tinha a boca seca de prazer ao ver a Escalade parar lá embaixo, na entrada fechada. Não era apenas a vista que ele estava a apreciar, mas a cena de Malcolm Vance, o seu antigo rival, a ser confrontado com a nova realidade. Para Joel Ash, não era só um negócio, era uma questão pessoal. E ver o olhar de choque na cara de João quando o guarda recusou a entrada, e depois quando o envelope foi entregue, foi para ele a melhor xícara de café de sempre. João Santos não se dignou a ir lá fora. Simplesmente levantou a sua chávena num brinde sarcástico, sabendo que, mesmo àquela distância, João Lencastre sentiria o golpe. Foi um momento de silêncio, de pura e inalterada satisfação. Para o João Santos, a vitória sabia doce, agridoce talvez, porque vinha da minha dor, mas ainda assim vitória. 6 meses depois, o calor do verão em Nova York era opressivo, um cobertor pegajoso e úmido que cheirava a lixo e a escape. João Lencastre estava sentado na beira de um sofá-cama num apartamento tipo estúdio no bairro de Queens. O ar-condicionado rangia violentamente na janela, pingando a água no chão de linóleo. Ele usava uma t-shirt com uma mancha na gola e calças de treino. À volta do seu tornozelo esquerdo, havia uma pulseira de plástico preta com uma luz verde a piscar. Monitorização GPS, uma condição da sua fiança. A sua queda tinha sido espetacular. O escândalo Vance dominara o ciclo de notícias financeiras durante semanas. A investigação da SEC tinha descoberto não apenas a fraude com o projeto Apex, mas anos de evasão fiscal e tráfico de informações privilegiadas que João pensava que estavam enterrados profundamente o suficiente para nunca verem a luz do dia. Ele enfrentava 15 anos de prisão federal. Os seus bens estavam congelados. A sua reputação era radioativa. Até os seus velhos amigos, aqueles com quem bebia uísque no clube, não lhe devolviam as chamadas. Não queriam ser intimados. Ele rolava o Instagram num velho iPhone 8. O seu modelo mais recente tinha sido apreendido como prova. Ele seguiu uma hashtag que não devia. Amor de verão. Uma foto apareceu. Era Sofia Gomes. Ela parecia radiante. Estava num iate maior do que o de St. Bart's. Usava um biquíni branco e segurava um copo de rosé.
O seu braço estava em volta de um homem que parecia ter 22 anos, com cabelo descolorado e um hoodie que provavelmente custava 1.000 euros. A legenda dizia: Rei do cripto a tratar-me como uma rainha. Abençoados novos começos. João sentiu uma dor oca no peito. Ela nem o tinha visitado na cela. No dia em que a notícia arrebentou, ela tinha bloqueado o seu número e divulgado um comunicado à Page Six, alegando que era uma vítima da manipulação de João Lencastre e que não tinha conhecimento dos seus crimes financeiros. Ela tinha o enganado, tal como toda a gente. Uma batida à porta fê-lo saltar. Não esperava ninguém. O seu advogado, um defensor público nomeado pelo tribunal chamado Vitor, que cheirava a café velho, não devia chegar antes de quinta-feira. João arrastou-se até a porta e abriu-a. Um estafeta estava lá. Encomenda para João Lencastre. João assinou. Era uma caixa pequena e pesada, embrulhada em elegante papel prateado. Não havia endereço de remetente, mas o carimbo postal era de Positano, Itália. O seu coração martelou. Ana. Ele levou a caixa para a mesa de cozinha bamba e rasgou o papel. Abriu a tampa. Dentro estava um relógio. Não era um relógio qualquer. Era o seu Patek Philippe Grandmaster Chime. Aquele que ele comprara para celebrar o seu primeiro milhão. Aquele que ele pensava ter sido perdido na mudança caótica ou apreendido pelos federais. Por baixo do relógio estava uma nota escrita naquela letra familiar e elegante. João, os federais perderam esta. Estava no cofre. Esqueceste-te daquele que está no nome de solteira da tua mãe. Encontrei a chave na tua secretária. Podia ter vendido. Vale 2 milhões de euros. Suficiente para pagar um advogado de verdade. Suficiente para talvez reduzir a tua pena. Suficiente para te tirar desse apartamento. Mas não o vendi. Estou a enviar-te de volta porque quero que o tenhas. Quero que o uses. E cada vez que olhares para ele para veres as horas, quero que te lembres que estás a ficar sem tempo. Tic-tac, Ana. João olhou para o relógio. Era uma obra-prima da engenharia. Valia uma fortuna. Era o seu bilhete para uma defesa melhor, uma chance de liberdade. Mas, ao segurá-lo, percebeu a crueldade do presente. Não podia vendê-lo. Se o vendesse, o afluxo súbito de 2 milhões de euros alertaria os federais. Eles perguntariam de onde vinha o dinheiro. Perceberiam que ele tinha bens escondidos. Violaria a sua fiança. Adicionaria 5 anos à sua sentença por esconder provas. Não podia usá-lo. Andar por Queens com um relógio de 2 milhões de euros era uma sentença de morte. Não podia guardá-lo. Se a polícia revistasse o seu apartamento novamente, o que faziam aleatoriamente, encontrá-lo-iam e acusá-lo-iam. Eu não lhe tinha enviado um salva-vidas. Tinha-lhe enviado uma maldição. Uma lembrança da riqueza que ele podia olhar, tocar, mas nunca mais usar. Positano, Itália. O sol punha-se sobre o mar Tirreno, transformando a água num roxo e dourado. Eu estava sentada no terraço de uma vila que cheirava a limões e rosmaninho selvagem. Eu estava diferente. O cabelo estava curto, um bob chique que emoldurava o meu rosto. Usava um vestido de linho que esvoaçava com a brisa. Parecia mais jovem, sim, mas principalmente parecia mais leve. O peso de 15 anos de mentiras tinha sido levantado. Mais vinho, senhora. Olhei para cima. João Santos estava a caminhar para o terraço segurando uma garrafa de Barolo Vintage. Ele não usava um fato. Usava calções e uma polo. Parecia relaxado, a intensidade de tubarão da sala de reuniões, substituída pela descontração de um turista. Por favor, sorri, estendendo o meu copo. João serviu o vinho e sentou-se em frente a mim. Recebi um e-mail do Pedro. O estafeta entregou a encomenda. Bom, eu disse bebendo um gole. Ele aceitou? Ele assinou o recebimento. Pedro diz que provavelmente está a olhar para ele agora, a tentar perceber se é uma armadilha. É uma armadilha, eu disse simplesmente. É o fardo da posse.
Ele sempre se definiu pelo que possuía. Agora ele possui algo que o pode destruir. João riu, abanando a cabeça. Lembra-me de nunca te contrariar, Ana. Tu jogas o jogo a longo prazo melhor do que qualquer pessoa que eu conheço. Aprendi com o melhor, eu disse, os meus olhos a desviarem-se para o horizonte. Passei 15 anos a ver um homem mentir a toda a gente que conhecia. Aprende-se uns truques. Então João recostou-se. Qual é o próximo passo? Tens o dinheiro, tens a liberdade, tens 50% do acordo a chegar depois de os federais terminarem com os despojos. Nunca mais precisas de trabalhar. Eu agitei o meu vinho. Pensei na firma de contabilidade forense que eu tinha deixado para trás há tantos anos. Pensei na emoção da caça, na satisfação de encontrar a verdade escondida nos números. Na verdade, eu disse, um brilho matreiro nos meus olhos, estava a pensar em começar uma empresa de consultoria. Oh! João levantou uma sobrancelha. Que tipo de consultoria? Contabilidade forense para divórcios, eu disse. Ajudar mulheres a encontrar o dinheiro que os maridos estão a esconder. Ajudá-las a sair antes que se queimem. João riu levantando o seu copo. Vai ser a mulher mais perigosa de Nova York. Já sou, eu respondi, batendo o meu copo contra o dele. Olhei para o vasto mar aberto. Pensei em João no seu apartamento apertado, a olhar para um relógio que marcava os segundos da sua vida arruinada. Pensei na neve na rua da Floresta Negra. Respirei fundo o ar salgado. Já não cheirava a traição. Cheirava a vitória. E assim, a rainha da contabilidade forense deu cheque-mate ao rei dos castelos de vidro. João pensou que tinha todas as cartas porque tinha a voz alta e o título de CEO. Ele esqueceu-se de que a pessoa que realmente detém o poder não é quem gasta o dinheiro, é quem o conta. E eu não obtive apenas vingança, obtive justiça. Provei que, embora a traição possa compensar a curto prazo, os recibos duram para sempre. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Às vezes penso que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é a minha vida.